Vamos voltar agora observando palavras que são palavras invariáveis ainda dentro da nossa concordância nominal. E aí, as palavras que surgem como palavras que, em princípio, são invariáveis, são as palavras menos, pseudo, alerta e a expressão a olhos vistos, ok? Então, primeiro, gente, menos não varia nunca. Diga tudo, menos, menos. Menos não, sem preconceito. Linguística, mas menos não habita no nosso dicionário, tá? Então, daí eu vou dizer menos alunos, menos alunas, menos qualquer coisa. Mas é sempre menos. A palavra pseudo é a mesma coisa, gente. Pseudo é uma palavra que a gente chama de palavra prefixal ou de falso prefixo, que significa falso. Então, se eu quiser dizer falso médico, falsa médica, falsos médicos ou falsas médicas, eu posso flexionar. Mas se eu for usar a palavra pseudo, a gramática não me deixa flexionar. Eu vou dizer pseudo, médico, médica, médicos e médicos. Eu não posso flexionar pseudo por nenhuma hipótese. Aí logo depois aparece nas gramáticas a palavra alerta. Quando a palavra alerta aparece, a gente precisa ficar alerta. Por quê, prof? Simplesmente porque, às vezes, essa palavra alerta aparece com o sentido de som, de sirene, de campainha, tá? E aí, essa vai ser uma palavra que vai variar. E você vai ver ainda que mesmo no sentido de ficar em estado de alerta, a palavra alerta, em algumas gramáticas, aparece como passível de flexão. Vamos aos exemplos? Vamos lá. Então, observemos juntos que aqui eu te disse, ó, havia menos pessoas na reunião. Gente, não me importa que a palavra pessoas seja uma palavra no feminino plural. Isso não me importa, tá? Ela é feminino plural, mas quando ela se soma com a palavra menos, eu tenho essa palavra aqui como sendo invariável, como sendo inflexível, tá? Lembra sempre disso. Outra vez eu te disse que os policiais estavam alerta. Então, quando eu disse os policiais estavam alerta, essa é a indicação de não flexão que a gramática me dá, ok? Agora, quando eu digo indicação de não flexão, eu tenho visto por aí afora algumas gramáticas fazerem outros tipos de construção, admitindo os policiais estavam alertas, tá? Então, atentos a isso, visualizamos uma possibilidade de não flexão e essa possibilidade aqui, que é uma possibilidade de flexão. Já quando eu vim para cá, gente, eu disse, trata-se de pseudo-sábias. Quando eu disse pseudo, você notou que ao dizer pseudo, eu não flexionei. Aí você pode me questionar, professora, mas por que então apareceram dois S's antes de aparecer a palavra sábias? Porque, queridos, entre duas vogais, o som de S não existe, e sim o som de Z. Para que eu permanecesse com o som de S, de sábias, eu precisei dobrar o meu encontro, fazer um encontro entre duas consoantes. Então, eu passei a ter pseudo-sábias. Tá? Antigamente, quando era possível, a gente escrevia com o hífen dizendo pseudo, hífen, sábias. E então,
a gente não precisava fazer a duplicação do nosso S. Tudo bem? Tranquilo? Então vamos lá. Vejamos quando aqui aparece o dinheiro inflacionado, desaparece a olhos vistos. Então, nós aqui observamos a presença de uma expressão que é uma expressão que simplesmente não varia. Então, aí a gente consolida esse quarteto, tá? Em que a gente apresenta menos, alerta, pseudo e a olhos vistos como palavras que são invariáveis, fazendo apenas uma pequena ressalva em relação ao alerta, em que nesta frase nós poderíamos dizer os policiais estavam alertas. É possível. Tudo bem? Então vamos agora, gente, continuar os nossos estudos observando a concordância que é rotulada como concordância verbal. Vamos lá? Observemos. O pivô agora não é mais concordância de substantivo rodeado de artigo, numeral, pronome, adjetivo. Não. Agora, nosso pivô é a busca pelo sujeito da nossa oração. Então, o que é que a gramática diz para nós? Está lá no nosso slide, que o verbo concorda em número e em pessoa com o seu sujeito. Ah, professora, isso acontece só se o sujeito estiver diante do verbo? Não. Ocorre se o sujeito estiver onde ele quiser, onde ele tiver vontade. Então, onde quer que ele apareça, a concordância com ele vai ser sempre obrigatória. Então, o que eu preciso observar? Vem comigo. Eu te disse, os presidiários comportavam-se bem. Quando eu disse os presidiários, eu estou aqui diante do meu sujeito. E esse sujeito é um sujeito no plural. Quando eu disse comportavam-se, eu tenho aqui o meu verbo que foi obrigado a concordar com o sujeito, os presidiários, também igualmente no plural. Aqui eu disse, vós conseguistes um bom dinheiro. Eu tenho aqui um pronome de segunda pessoa do plural, o que vai me obrigar a dizer conseguistes igualmente na segunda pessoa do plural. Então, pensar em concordância verbal é pensar em pessoa, primeira, segunda ou terceira, e pensar em número, singular ou plural. Mas eu gostaria de te chamar, para que a gente agora fosse dar uma olhadinha no nosso slide, que eu preciso chamar a tua atenção para quem é que no interior do nosso sujeito verdadeiramente tem a priorização na hora de nós trabalharmos essa concordância. De quem é que eu estou falando? Estou falando do núcleo do nosso sujeito. Vem cá, observa comigo. Se nós, por um acaso, disséssemos aqui o seguinte: o estudo dos vários alunos do NUSE rendeu a aprovação nas primeiras colocações. Olha só, gente, o estudo dos vários alunos do NUSE rendeu a aprovação nas primeiras colocações. Queridos, a pergunta é: o que foi que rendeu a aprovação nas primeiras colocações? Minha resposta está aqui: o estudo dos vários alunos do NUSE. Então, queridos, notemos juntos que a palavra estudo é o núcleo do nosso sujeito e foi justamente este núcleo que puxou a concordância
do verbo render. Então, o verbo render está aqui no singular justamente porque estudo, que é o núcleo do meu sujeito, tá? Está no singular. Então, esse núcleo que está aqui vai se somar de maneira obrigatória com quem? Com rendeu. Então, ao dizermos o estudo rendeu, eu, em princípio, não me preocupo em observar quem são os determinantes desse núcleo de sujeito. Tá ok? Agora, lá no finzinho das nossas observações, nós vamos ver quais são as situações, as circunstâncias em que nós vamos ter a chance de deixar de concordar com o núcleo de sujeito e passar a concordar com a determinação. Mas lembra, nunca de maneira obrigatória. Deixar por um instante de concordar com o núcleo de sujeito e fazer a opção por concordar com o determinante desse núcleo, gente, é sempre ou será sempre uma concordância facultativa. Já já a gente vai falar sobre isso. Tranquilo? Vamos lá, vamos seguir. Eu disse aqui que nós precisamos observar muito a concordância que se dá, que ocorre com esse sujeito do tipo composto. Sujeito composto, ele vai mostrar para nós dupla possibilidade de concordância na seguinte situação. Aqui eu disse que o verbo concorda com os dois elementos do sujeito, caso esse núcleo venha onde, gente? Anteposto ao verbo. Então eu disse Ouro Preto e Mariana são cidades históricas. Eu tenho quantos núcleos nesse sujeito? Dois núcleos. E se eu tenho dois núcleos, o sujeito obrigatoriamente pediu ao verbo para que ele se colocasse no plural. A secretária e o diretor chegaram ontem. Sujeito composto, primeiro núcleo, segundo núcleo, verbo no plural. Sujeito composto, verbo no plural. Isso só aconteceu e aconteceu de maneira obrigatória porque esse sujeito composto está anteposto ao verbo. Tudo bem? Agora tem um detalhe. Olha bem para mim e visualize. A posição do sujeito aqui é uma posição determinante. Primeiro o sujeito composto, depois o verbo no plural. Quando isso acontece, gente, eu tenho aí uma regra que é considerada uma regra obrigatória. Sujeito composto, verbo no plural. No entanto, a gente precisa ficar ligadíssimos em alguns movimentos que implicam a concordância possível no singular. Como assim, prof? Se os núcleos, por exemplo, forem considerados como núcleos sinônimos, ou núcleos que estão ali participando do mesmo campo semântico, vai haver uma concordância de maneira facultativa, que pode ser no plural ou pode ser no singular. O exemplo do nosso slide nos diz: a sinceridade e a franqueza é ou são uma virtude. Gente, sinceridade e franqueza são palavras que estão aqui no mesmo campo semântico. Por isso que eu tive a chance de concordar no singular, além de poder concordar no plural. Então eu disse a sinceridade, primeiro núcleo, a franqueza, segundo núcleo. Sujeito composto, verbo no plural. Isso é minha regra mãe. No entanto, se esses núcleos eles são sinônimos, eu tive o plano B, que foi a possibilidade de concordância também no singular. Isso não se dá apenas no singular, somente quando os núcleos forem sinônimos. Eu também posso visualizar que núcleos que são formados em gradação, núcleos que são gradativos, também passam por esse processo. E aí eu posso te dizer, por exemplo, vamos pensar num relacionamento. Eu começo com namoro
depois vou para o noivado, depois vou para o casamento. Então, na nossa sociedade, os falantes de nossa língua perceberiam que aí nós estamos diante de fases, de etapas que são consideradas gradativas. Então, eu poderia te dizer que namoro, noivado e casamento já estão fora de moda. Quando eu disse estão, eu fiz a concordância com a quantidade de núcleos que eu possuo. Esse sujeito que é chamado de sujeito composto. Mas quando eu saco da maneira semântica, no que diz respeito ao sentido, que esses núcleos são gradativos, automaticamente eu passo a ter a chance de fazer a concordância no meu plano B. Quem é o meu plano B? Concordância no singular. Então, nada me impediria de dizer que namoro, noivado e casamento já está fora de moda. Então, nota, vem para cá, que eu disse, olha para aqui, uma brisa, um vento, um furacão. Quantos núcleos? 1, 2, 3. Isso quer dizer que eu tenho um sujeito composto. Sujeito composto, verbo no plural. Uma brisa, um vento, um furacão, não o abalavam. Mas nada me impediria de ter aqui que desfrutar do meu plano B, concordando no singular, porque brisa, vento e furacão estão aqui dispostos em gradação. Eu estou aqui, subindo os meus degraus no que diz respeito à violência do vento. Primeiro uma brisa, depois um vento, depois um furacão. Então, eu tenho aqui uma ascendência no que diz respeito a esse vento, tá? Então, nada me impediria de fazer concordância também na terceira pessoa do singular. Tudo bem? Vamos lá. Vamos seguir observando agora a possibilidade da inversão, gente. Então, eu posso... Não da inversão, desculpa. Eu posso resumir o meu núcleo utilizando um pronome indefinido, tá? E esse pronome indefinido, que no caso do primeiro exemplo é tudo, então eu disse papel, lápis e borracha, tudo era caro na loja, então esse meu tudo que aparece aqui passa a ser o pivô da minha concordância. Tudo era caro. Então, esse era que a gente tem aqui faz, ou melhor, traz consigo obrigatoriedade de ser concordado nesta terceira pessoa, justamente porque o meu tudo, que é um pronome resumitivo, pronome indefinido que resume 3 núcleos, apareceu. É um dos poucos casos que eu não concordo com os núcleos, e sim com outro elemento que não participa do meu núcleo do sujeito. Na verdade, esse tudo desempenha aqui a função sintática de aposto resumitivo. Aposto resumitivo, tudo bem? Mas se esse aposto resumitivo é todos, está aqui no plural, eu vou dizer todos chegaram cedo. Tios, primos, irmãos, todos chegaram cedo. Concordei com quem? Com o todos que está aqui, resumindo tios, irmãos e primos. Então, na verdade, gente, independentemente de o meu resumitivo ser singular ou plural, é com ele que eu vou concordar, quando vários núcleos estiverem sendo resumidos por esse indefinido. O pronome indefinido, isso é morfologia, mas está na função de aposto resumitivo. Tudo tranquilo? Então, é com esse aposto que a gente há de concordar. Vamos para o próximo? Eu disse que vai haver a possibilidade de concordância com um sujeito chamado de sujeito composto, pós-posto ao verbo, tá? De dupla forma, de dupla maneira.
Olha o que a gente está vendo aqui. Primeiro apareceu o verbo vender, para depois aparecer casa e apartamento. Então, quantos núcleos eu tenho aqui? 2. Eu pude fazer concordância com ambos, dizendo vendem-se casa e apartamento, mas eu também tive a chance de fazer a concordância. Vejamos agora como é que vai ocorrer essa concordância que traz consigo um sujeito composto, mas que ele aparece depois do verbo. Então, nota, se o sujeito composto é anteposto, eu tenho uma chance básica, verbo no plural. Se o sujeito composto é pós-posto, eu tenho, na verdade, 2 chances, e isso é o básico, que é, ou eu concordo com o sujeito que está mais próximo, ou eu concordo no plural com os 2 elementos. Vamos aos exemplos. Eu disse, vende-se, ou então vendem-se, casa e apartamentos. Queridos, notemos aqui que, quando eu disse vendem-se, eu estou concordando com casa e estou concordando também com apartamentos. Quando eu disse vende-se, eu concordei apenas com casa, que é o elemento mais próximo. Então, eu tenho aqui, sem sombra de dúvida, uma concordância que é entendida como uma concordância facultativa. Concordância facultativa. Ou eu concordo no plural com ambos os elementos, ou eu concordo no singular apenas com casa, que é o elemento mais próximo. Olha o que eu fiz aqui novamente. Chegou a carta e o bilhete. Com quem que eu estou concordando? Com o núcleo mais próximo. Quando eu disse chegaram, eu estou concordando com carta, assim como com bilhete, que aparece aqui para nós. Então, chegou a carta e o bilhete, ou ainda, chegaram a carta e o bilhete. Concordância facultativa, porque estamos diante de 2 elementos do meu sujeito, colocados depois do verbo. Tudo bem? Vamos então agora observar a concordância dos verbos quando o núcleo dos sujeitos é representado por pronomes relativos. O que mais aparece na nossa vida é o uso da concordância com o pronome relativo que, raras vezes, acontece com o quem, mas na vida é uma coisa, na prova é outra, porque a partir do momento que o quem apresenta para nós dupla possibilidade de concordância, não tenha dúvida de que essa concordância dupla vai ser bem explorada, muitas vezes até mais explorada do que o uso da concordância que é unitária, que é o que acontece com o que está aqui. Então eu disse, fomos nós quem pagou a conta ou fomos nós quem pagamos a conta. Então, uma é concordância com o antecedente do pronome quem, e isso é a concordância não preferencial, tá? Outra é a concordância do pagou, que é a construção de um verbo na terceira pessoa do singular. Esta, sim, é a minha concordância preferencial. Fomos nós quem pagou, fomos nós quem pagamos. A conta você decide qual dos 2 você quer usar. No entanto, quando quem está em questão é o uso do pronome que, a concordância com o antecedente do que é uma concordância obrigatória. Então, ao dizermos fui eu que paguei, o eu é o pivô da concordância com o meu verbo. Eu paguei a conta. Então, somente recapitulando, quando o núcleo do sujeito for o pronome relativo que, quantas chances de concordância nós temos? Quantas? Uma apenas, com o antecedente do que. Quando o núcleo do sujeito é o pronome relativo quem, quantas chances de concordância nós temos? 2. Eu tenho a chance de concordar ou
com o próprio pronome, quem, na terceira pessoa do singular, ou então com o antecedente do pronome. Eu posso dizer, fui eu quem pagou. Foste tu quem pagou. Foi ele quem pagou. Fomos nós quem pagou. Fostes vós quem pagou. Foram eles quem pagou. Mas nada me impediria de dizer, fui eu quem paguei, foste tu quem pagaste, foi ele quem pagou. Fomos nós quem pagamos, fostes vós quem pagastes, foram eles quem pagaram. Tudo tranquilo? Então, no nosso próximo bloco, fecharemos o assunto de concordância verbal e no finalzinho de tudo, faremos algumas questões só para a gente pegar o ritmo, ok? Até já!